Bom dia, tudo bem? Eu tô sem o aparelhinho, já mostro. Hoje é 15 de maio de 2020. É o meu 7º dia de hospital. Tô internada aqui com uma SARS, que não é COVID, aqui no Marcelino, em Curitiba. Mostrando como é que amanhece alguém que precisa fazer recuperação pulmonar, né? Ó, Curitiba tá amanhecendo assim. Liguei, abri a janela. Ó, que lindo. Agora são 6h30 da manhã. Essa aqui é a minha visão. Esse aqui é o quarto. Esse aqui é minha pagilança. Super importante tomar água. Já tomei água agora cedo, já pedi mais. Já usei meu sol, logo solar, para acordar. Essa maca é maravilhosa porque a gente controla tudo ela, levanta, baixa. Essa aqui é a cama. Aí eu aqui. O que mais? Não lavei o rosto ainda, vou tomar banho agora. Eu já tô arrumadinha. Já pedi para as enfermeiras, elas colocam isso aqui, ó, para poder tomar banho sem molhar meu acesso. Minhas coisas estão lá. Aqui o livro Imune, que eu estou lendo. E também o Diário de Eliseu, de JJ Benítez. Cavalo de Troia. Tá? Pra vocês verem como é que é aqui tem o banheiro. E eu tô economizando toalha, né? Porque nós estamos em Curitiba, não é estiagem danada, então eu não passo para elas lavarem ainda. Só, né, o pijama de banheiro, todo dia, o pijama do hospital, né? Todo dia tudo é amarelo. Eu uso esse pijama de trás pra frente. Vai ficar tipo uma blusa, tá? É bem importante que a gente faça exercício de respiração. Então, ó, esse aqui, ó, o aparelhinho aqui monitora. Eu tenho que prender no dedo. Só um pouquinho. Tem que prender no dedo e fazer exercícios. Então hoje eu tô sem oxigênio faz 2 dias. Coloca assim, ó. Coloca no dedo e ele monitora o percentual de oxigênio e o batimento cardíaco. Então quando a gente coloca, ele já vai começar a aparecer ali, ó. Tá recuperando. Ó, 95, 94 de oxigenação, 87 de coração. Quando eu acordei agora de manhã tava 93. Daí faz exercício, ó, 95. Tem alguns exercícios que se faz. E o que eu faço na própria cama, que é... Ou os que levantam o braço e abaixa, né, inspirando e expirando. Isso faz muito bem. Tem vários, né? Pro lado, tem que levanta e senta. Ó, só de fazer isso, só essa pouca respiração, já vai para 96, ó. Opa, caiu. Mas enfim, são coisas assim que a gente tem que fazer quando tá tentando se recuperar do pulmão, né? Ainda tenho tosse, mas tô sentindo que tem menos gato. O médico tá desmamando aqui as coisas, os medicamentos. Ontem começou a desmamar o Clexane, que é o anticoagulante. Vamos reduzir hoje, acho que o imunocorticoide. Vamos ver, deve ter que começar a oral. Talvez amanhã eu vou embora. Tá? Eu tô pensando aqui, vou fazer uns videoaulas sobre coisas bem interessantes sobre plantas. Eu tô com essa cara de bolacha aqui por causa dos corticoides, tá? Tô com a mão inchada, tudo. Mas é corticoide. Olha a nossa linda Curitiba. Nossa linda maca, nosso lindo hospital. E o Tatu tá aqui. Tá tudo bem, tá por aqui. Vou tomar banho agora. Beijo. Oi, bom dia, tudo bem? Voltei, tomei banho, tô cheirosinho, lavei o cabelo, fiz um aguaceiro no banheiro, já enxuguei tudo, já fiz mais exercícios pro pulmão, minha oxigenação está em 95, tô com gato no peito, já coloquei meu óleo de eucalipto aqui, dormi melhor, hoje é minha 2ª noite, com o apoio dos meus amiguinhos, né? O óleo de capim-limão e o óleo de lavanda, né? Então quem tá fazendo tratamento com medicamento que atrapalha no sono, isso aqui ajuda bastante. Pinga no papelzinho e cheira. Aí coloco do lado
travesseiro. Bom, hoje é 15 de maio, é o meu 7º dia de internação aqui no Marcelino Champagnat, em Curitiba, porque eu tô com problema de pulmão, que ainda tá sendo um pouco resistente. Desculpa. Tem os gatos aqui me acompanhando. Mesmo que o Tatu esteja aqui, tá tudo bem. Mas os gatos estão me acompanhando. Bom, é o seguinte, eu comecei a fazer esses vídeos para prestar contas para minha família, para os meus amigos. Quando a gente é muito cara de pau, como eu sou, a gente tem uma roda grande de amigos que são muito próximos. Eu costumo brincar que são mais amigos do que o meu sutiã, amigos do peito. E eu comecei a fazer, e como eu sou farmacêutica, estou falando do tratamento, né, o que é uma farmacêutica sendo tratada. Ontem, inclusive, só para vocês saberem, eu tive que ficar em cima de uma medicação que vinha por equívoco, ajudando a enfermagem a ver, olha, isso aqui é equívoco, não é assim, eu estou desmamando, não estou aumentando a dose. Então essas coisas, essas dicas, né, que você tem que estar muito atenta, que tá os procedimentos, tudo porque numa situação como essa, tensa, muita gente, tô sabendo que aqui na ala tá cheio de gente idosa, que precisa de um apoio, né, diferenciado, que estão acamados, então a gente compreende a atenção. Então a gente tá como paciente tem que estar muito esclarecido e apoiando. Enfim, então eu comecei esses vídeos para compartilhar isso, né, mais pessoas vivendo isso. E aí, como eu sou farmacêutica, comecei a pincelar com os meus conhecimentos e começou a surgir um monte de solicitações nisso. E fala mais sobre cloreto de magnésio ou sobre outro tipo de magnésio. Fala aí sobre estatinas. Fala aí sobre esse negócio do olho funciona. Então, tá me pedindo para falar mais. Só que o que mais está me falando é sobre a questão de humor. A maneira como uma pessoa como eu, numa situação como essa, poderia reagir melhor, né, a situação para ajudar no próprio processo de saúde. Então, é claro que isso é uma questão de personalidade, né? Eu sou assim. Eu brinco que eu nasci com alguns defeitos de fábrica, e um deles é esse. Mas não é só por causa do defeito de fábrica que eu nasci, né? Tem toda uma coisa por trás, uma compreensão, leituras, reflexões, vivências. Então, eu vou destinar esse pedacinho aqui, esse videozinho, para falar disso, tá? Desculpa aí. Forma pigarro. E juro que ainda hoje eu faço outro vídeo que eu vou falar das estatinas. Fujam das estatinas, pelo amor de Deus. Fujam dos protetores gástricos. Fujam da dependência ao medicamento. Usem mais, percebam mais o todo onde a gente está integrado. E que as coisas todas, né, podem estar juntas aqui, colaborando com a saúde, inclusive o humor. Né? Bom, para falar de humor, antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para vocês que eu sou profundamente espiritualista. Hoje eu não sigo religião nenhuma, mas já segui várias. Eu tenho um problema porque eu sou cara de pau, quando eu entro em alguma associação, eu já entro nos bastidores aí, e acabo às vezes me decepcionando um pouco. Ó, acabou de chegar o café, depois eu continuo. Oi! Então, voltando. Hoje o dia aqui tá animado. Já troquei o acesso, agora tá na mão. Minha oxigenação tá 96, ó. O coração tá um pouco acelerado, 102. Então, vamos lá que eu vou falar de humor para a recuperação da saúde. Eu tava falando pra vocês que eu sou espiritualista, né? Que eu não sigo mais religião, mas eu sigo a luz. Eu brinco que o meu sobrenome é Nazareno da Fonte, porque eu sou prima direta do Nazareno, Jesus Nazareno. E leio muito, estudo muito sobre a vida dele. Eu tive uma experiência, quando criança, muito marcante. Então, outro dia até escrevi isso para os meus colegas do curso. Acho que eles se surpreenderam. Porque eu tenho uma máxima para mim. Quando eu não sei o que eu vou fazer, eu sempre penso assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? E não fico pensando, eu sinto. Então, essa é uma das coisas da minha personalidade, sabe? O que faria no meu lugar? Agora, juntando um pouco das coisas das reflexões, né? Isso eu trabalhei muito, até falei que vou fazer um vídeo sobre reações, sobre formação em atitudes. Algo que eu trabalhei muito
com as alunas, principalmente os alunos do PET, Programa de Educação Tutorial, que foi um programa que eu orientei por 12 anos na Universidade Federal do Paraná, que era a maneira da gente reagir em relação às coisas, né, aos desafios. Que eu brinco aqui, que eu posso ser a Maria das Dores ou a desafiada. Isso é ser proativo ou ser reativo. Quando você tem um obstáculo, você pode dizer assim, meu Deus, por que isso comigo, que eu estou sofrendo e tal. Ou, desse desafio, eu vou sair mais forte e buscar uma maneira de superar, né? Então, quando você reage para trás, né, você é reativo. Quando você busca uma solução, você vai proativo. Então, em relação à saúde, eu sempre fui assim, desde pequena, engraçado, né? Então, se acontece alguma coisa, pra mim sempre foi, eu fiz alguma porcaria. Sempre, sempre. Fiquei gripada porque eu não me cuidei bem, fiquei com dor de barriga porque não fui lá, fiquei estressada, então sempre foi assim. Quando eu admito que eu tenho parte de responsabilidade nisso, eu já fica mais fácil procurar uma solução, né? Não ficar assim dependente. Talvez por isso que eu tenho essa coisa de estar sempre acima, porque eu sei que eu não quero para mim mesma ser considerada uma pessoa negativa, porque não gosto disso, né? Então essa é uma maneira de ter o humor para cima, né? Sempre admitindo que vai ser muito mais fácil eu ser proativa do que reativa. E que quando eu sou proativa, as soluções vão aparecer. Nem que seja, isso eu falo muito para os alunos, quando você dá de cara com um desafio, no mínimo você vai aprender que aquele não é um bom caminho. Não é melhor você por ali, no mínimo. E você já aprendeu com isso, né? Então todo desafio encarado você aprende. Outra coisa dessa atitude, né? Que também tem a ver com a maneira de reagir às coisas. Eu aceito e respeito muito a maneira das pessoas serem. Aliás, de vez em quando eu tenho alguns choques com algumas pessoas. Eu trabalho também com a área de humanização em saúde. E eu sempre falo que eu prefiro tratar as pessoas como querem ser tratadas. Tem uma professora aí que eu conheço. Aliás, está fazendo pós-doutorado agora, ela me contou. Que ela pensa ao contrário. Ela diz que ela vai tratar as pessoas como as pessoas querem ser tratadas. E eu acho que não. Eu acho que eu tenho que tratar as pessoas como eu quero ser tratada. Porque eu não me considero sadomasoquista, né? Eu não acho que as pessoas sejam sadomasoquistas. As pessoas querem ser bem tratadas. Portanto, se você aprender que você pode tratar os outros da mesma maneira como você quer ser tratado, as coisas ficam muito mais humanizadas. Então, do meu jeito de pensar, eu quero que as pessoas a respeitem. Então, e é por isso que eu quero que as pessoas me respeitem, eu respeito as outras, então eu aceito as outras. Essa é uma outra maneira de ficar tranquila na vida, sabe? Então, se tem alguém que quer ficar desesperado, que fique, eu respeito. Isso dá uma tranquilidade, isso dá uma tolerância. Aí eu lembro do Ensaio sobre Cegueira, sabe aquele filme, livro, né, do Saramago? Que ele mostra lá que de repente todo mundo fica cego e não sabe o que fazer. Eu imagino que no mundo é assim, né? Eu tenho, por causa da minha formação espiritualista, eu tenho da minha crença espiritualista, da luz, eu tenho clareza de que eu não tô aqui a passeio, né? Eu não tô aqui para ser professor de farmacognosia, tô aqui para ser uma pessoa melhor. Agora, nem todo mundo tem essa visão, né? Tem pessoas que estão ainda como ensaio sobre cegueira, não sabe exatamente o que aconteceu, não sabe por que tá aqui. Igual aquela história da carroça, né, que vai com as abóboras vão caindo. De repente uma abóbora cai em cima de você, você fica puto com a abóbora, mas a abóbora caiu sem querer. Então quando você é uma abóbora cega, né, você pode cair em cima dos outros, como uma outra abóbora pode cair em cima de você no andar da carruagem, e você não tem por que ficar bravo. Então essa maneira de ver as coisas faz com que a gente fique mais tranquilo, tá? Primeiro, sabendo que eu sou responsável pelas coisas que eu passo, as escolhas que eu faço, e a principal escolha é em ser proativa e não reativa. Então isso ajuda bastante, tá? Agora, outras coisas que fazem parte dessa... Agora eu vou falar de energia, tá? Hoje eu vou falar muito de planta, energia e outras formas energéticas, tá? Aí tem a ver com as coisas que eu leio e estudo. Então eu vou sugerir algumas coisas. Eu não faço roteiro do que eu vou falando. Aliás, como eu sou cara de pau e dou muito palestra, muita aula e tal, eu procuro ficar sem pensamento, né? Aliás, o poder do silêncio. Nossa, eu esqueci o nome do autor agora, que eu tenho sugerido para as pessoas lerem. Então, quando você está em silêncio, sem os seus pensamentos fazendo barulho, você consegue ouvir melhor o teu interior, né? Então, eu vou dar algumas sugestões para vocês, algumas coisas que me ajudaram a perceber isso e
e o que é energia, o que é essas coisas todas. Bom, enfim, primeira coisa em relação à energia que faz bem para a promoção da saúde, para que a gente recupere a saúde, nasceu de quando eu comecei a estudar a teoria da complexidade, foi de Edgar Morin. Edgar Morin fala que tudo é relativo, mas eu não vou ficar falando da teoria da complexidade aqui, porque é a minha base metodológica na área da pesquisa. Mas o Morin me ajudou a perceber isso, o ser múltiplo e uno que nós somos. Nossa, dá para fazer uma aula aqui de 5 horas só sobre isso. Aliás, já dei disciplinas sobre a teoria da complexidade, tanto em graduação quanto em pós-graduação, e é bem interessante. Então, isso começa a fazer você pensar que as coisas não são bem assim como você pensa. Aquela brincadeira que não tem só preto e branco, tem o preto e branco e os centenas de tons de cinza no meio. Então, isso ajuda a gente a perceber que as pessoas são diferentes. No vídeo que eu vou fazer sobre formação e atitude, eu vou passar para vocês exercícios, dinâmicas, oficinas que eu fiz ao longo de vários anos com os alunos de graduação, em que eu fui aprendendo muito e eles também sobre essa variação, né, de posturas, atitudes. Então, quando você vai percebendo que as pessoas têm o direito de ser diferentes, pensar diferentes, ter verdades diferentes, você começa a ficar mais tolerante. E essa tolerância, essa aceitação faz com que a própria visão sobre a tua própria saúde seja engraçado, mas é assim, né? A gente compreende mais as coisas. Eu também compreendo as pessoas que não conseguem fazer isso e lamento. Aliás, isso que eu estou passando hoje aqui é um pouco do estresse que eu tenho passado no trabalho. Tem pessoas lá que absolutamente não conseguem enxergar que a gente vive no coletivo. Estou fazendo um processo de reformulação curricular, por exemplo, e as pessoas não conseguem descer do seu pedestal, né? Lembra que a universidade é cheia de Olimpos, com PhDs em cima. E as pessoas têm uma certa dificuldade de entender que é importante, às vezes, todo mundo diminuir algumas coisas individuais para que todos sejam atendidos de forma coletiva. E então, como as pessoas não têm essa visão, eu entendo que é pela sua própria caminhada, acaba que eu levo choque e fico ruim do pulmão. Mas quem sabe as pessoas acordem e parem de ter que escrever nos documentos que são contrários, aceitam na marra as coisas, mas são contrárias às decisões que beneficiam o coletivo, que isso desgasta a gente mesmo, né? Mas então, em termos dessa coisa da energia, fora o Morin, né, que me ajudou a enxergar na energia, né, enxergar essa coisa do múltiplo, do uno, das diferentes maneiras de ver as coisas, eu comecei a ler muito física quântica. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Fritjof Capra. Eu tenho a sorte de ter tirado fotos com ele, porque ele veio para cá e eu assisti algumas palestras dele. Ele tem um livro que virou filme chamado Ponto de Mutação, que é muito legal, que me ajuda a explicar, inclusive, a estrutura do átomo. Quando eu dou aula de farmacognosia, eu começo a falar sobre isso, né? Falo da fotossíntese, como é que é a estrutura atômica e os espaços, e a energia, aquela energia que vem do sol, que a planta coloca dentro da estrutura química das moléculas. O Capra me ajudou a entender isso. E o Capra me ajudou a entender sobre a teia da vida também, né? A inter-relação das coisas e as energias, né, das coisas. Fora isso, agora vamos falar um pouquinho mais de energia. Eu acredito muito na fé. Essa é uma das grandes frustrações da minha vida, que eu não consegui nunca desenvolver melhor uma linha de pesquisa que trabalhe com os placebos. Já viram falar em placebo? Placebos são, por exemplo, no medicamento, são produtos que não têm ativo ali dentro, mas que a pessoa toma achando que tem o ativo e recupera a saúde. Isso é muito usado para depressão e tal. E eu descobri um médico meu doidinho, eu adoro os doidinhos porque eu também sou, que começou a fazer cirurgia nos Estados Unidos, placebo, de problemas de cristais, né, nas juntas, e ele abria, fechava sem tirar o cristal e a pessoa voltava a caminhar. Então, aí eu comecei a estudar por conta própria placebo, mas nunca consegui orientar trabalhos nisso. Como é que as pessoas melhoram? Sem a química, sem nada, acreditando que melhoraram, né? Então tem algo a mais produzido pelas pessoas que não é material, mas que desenvolve reações, inclusive, na matéria, a tal ponto de fazer com que a saúde mude para melhor ou para pior. Quando você começa a estudar um pouco de placebo, a gente dá de cara com alguns resultados, assim, chatos, né? De pessoas que foram erroneamente diagnosticadas, por exemplo, com câncer,
e morreram com todos os sintomas de câncer, e depois de feita a autopsia não tinha tumor, mas desenvolveu todo o quadro que levou a seu óbito. Então, o que é que existe que faz com que as pessoas melhorem ou piorem, né? Daí, eu vou falar um monte de coisa que vai ser uma misturada. Tem o Masaru Emoto, vocês lembram? Já viram? Se não viram, procure Masaru Emoto. É um pesquisador japonês que começou a fazer experimentos com água. Então ele tem lá um microscópio, ultramicroscópio, em temperatura baixa. Ele começou a congelar a água e fotografar os cristais na hora que eles começam a cristalizar. Só que ele começou a colocar a água, coletar águas de vários lugares, ou colocar água em situações com música, com palavras, com sentimentos, e fotografar. E ele começou a perceber a formação dos cristais ali. É muito interessante, é muito interessante. Então você pega águas em que tinha heavy metal, aquela energia ruim, os cristais feios. Águas colocadas sobre pessoas orando e os cristais maravilhosos. Aí você vai lembrar que o corpo da gente é quase tudo água. Então você começa a imaginar, putz, quer dizer que dependendo da música, do que eu penso, eu posso influenciar nos meus cristais de água? Pensa se pode ser. Como eu sou farmacêutica, né, adoro um laboratório, uma pesquisa, daí eu fui um pouco além em cima dos trabalhos do Masaru Emoto. Ele faz com comida, e lógico que eu fiz, né? Aliás, no meu laboratório, quem quiser ver, vai ver um monte de Erlenmeyer que eu coloquei comida. Eu e a Maria, que era a secretária no laboratório, já se aposentou. Maria me acompanhava nessas coisas. Vem mais alguma coisa e eu paro meu vídeo. Então, ela veio aqui colher um novo exame para Covid. Falando da comida, né? Então, uma maneira de você fazer exercício para ver como que pensamentos podem interferir na matéria é você, que é o Masaru Emoto e outros, né, seguiram, você coloca comida. E, então eu coloquei Erlenmeyer com pão, já fiz com arroz. E você começa a mentalizar coisas negativas para um, coisas positivas para o outro, e depois ver o que acontece. Procure na internet, você não vê isso. É um barato. Então aquela comida para onde você, né, emana uma coisa ruim, ela embolora rápido. E aquela que não. Só que eu acho que eu nunca consegui emanar coisa tão ruim assim, porque as minhas comidas ficam mumificadas. Tô lá com os pães, ó, mumificados. Mas então existe esse tipo de influência que a ciência comprova, né? Que dependendo do que você emana, que é pensamento, que é ondas, né? Tudo é onda, pensamento, sentimento, tudo onda, interfere na matéria. Aí tem outro doidinho que trabalha com isso, que se chama Rupert Sheldrake, que escreve. Ele é um biólogo inglês, que é o pai da teoria da ressonância mórfica. Ele fez uns experimentos muito loucos. Não vou entrar aqui em detalhes, senão vou falar 10 horas, tá? Procure Rupert Sheldrake. Trabalha com morfogênese e a ressonância mórfica. Do quanto que, por exemplo, um pensamento que um coletivo pensa hoje para resolver uma palavra cruzada. Isso foi uma dissertação de mestrado que orientou. Palavra cruzada pré-resolvida no dia anterior facilita a resolução pelos demais no dia seguinte. Então é como se você realmente pensa e você emana, né? A gente chama isso de formas de pensamento, que outras pessoas podem se ligar, igual o dial de rádio, né? Então o pensamento realmente é algo que existe, junto com o sentimento e emoção, e que interfere na matéria. Então essas são coisas que me ajudaram a compreender o que é essa questão da fé, o placebo, essas coisas que vão indo, né? E fora isso, tem alguns livros da área da saúde muito interessantes. Um dos primeiros que eu li chama A Doença como Caminho. Acho que é Louise Hay, o nome da autora. E esse livro ele trata da relação das doenças com uma explicação emocional, sentimental, traumática. Então tudo isso fazendo com que a gente fique um pouco mais atento, né, à saúde, por que a gente fica doente, e não parar com essa história de sou vítima, e sim, sou responsável pelas próprias escolhas que eu fiz, e isso ajuda, né? Então se eu sei que agora eu tô ruim do pulmão, eu não vou ficar chorando, meu Deus do céu. Eu vou achar a saída de emergência. E a saída de emergência está, inclusive, em eu estar com o meu humor elevado, porque eu sei que o humor baixo vai fazer minha água do corpo vibrar ruim, vai fazer com que o pensamento que eu emane entre em ressonância com outros pensamentos ruins, ainda mais no hospital, né? Que aqui é lugar de sofrimento. Então eu não quero ligar o meu dial
nessa forma pensamento, eu não quero manter a minha água do corpo vibrando de uma forma ruim. Isso é uma questão para mim de inteligência emocional. Então isso ajuda, tá? Agora, fora essa questão energética toda, tem uma questão de abertura para o que é medicamento, né? O que é feito dessas moléculas, os equívocos. Um dos primeiros livros que eu li a respeito dessa coisa do problema do medicamento, do interesse comercial por trás, dessa Big Pharma, procure na internet Big Pharma, Pharma com PH em inglês, o que está por trás dos interesses, né? Vamos lembrar que quem é que forneceu as moléculas para aquele horror do Holocausto foram indústrias farmacêuticas. Não vou falar o nome aqui, né, porque é antiético, mas é só procurar, tem várias coisas na internet. Então, quando você começa a perceber o que está por trás desse processo de saúde tentado ser imposto, e você começa a ler mais, e você sabe que a saúde tem toda uma realidade energética, inclusive, nutricional, molecular também, da natureza integrada. E por outro lado tem um interesse que nem sempre é saúde, você começa a ficar, né, mais esperto. Então o primeiro livro que eu li, tem um nome comprido pra caramba, é de um médico chamado Ray Strand. Ele tá fácil de achar na internet, você acha em PDF. É outro dos livros que eu mandei para os estudantes do curso que quisessem, né, aproveitar esse momento de pandemia em casa, isolamento social, e ler. Se chama assim, ó, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, e eu vou ter que parar de volta o vídeo. Impressionante como o pessoal aqui do hospital cuida bem de mim. Nossa, estão toda hora me paparicando, vendo como é que eu tô. Então, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, escrito por um médico cuja esposa estava muito doente, não tinha mais como a medicina convencional tratá-la, e ele começou a se voltar para o tratamento natural e descobriu um monte de coisa, e hoje ele é um grande palestrante da área. E aí ele escreveu esse livro, tem várias coisas. Esse foi um dos primeiros que eu li e que me chamou muita atenção sobre os equívocos. E pior, né? A academia ensina parcial demais. As escolas de farmácia, tudo medicamento, 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 química, química, química. Vamos tirar esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma. Sem olhar qual é a raiz e a causa, né? E outro que é muito, muito interessante se chama Medicamentos Letais e Crime Organizado. Esse é escrito por eu acho que ele é norueguês ou dinamarquês, é Peter Gotch, se não me engano o nome dele, ligado à Cochrane, que é uma das principais empresas de pesquisa científica. E ele desvenda as sacanagens, ele é psiquiatra, então tem os vídeos muito legais dele, inclusive o que ele fala desse livro, né? Medicamentos Letais e Crime Organizado. Outros livros, tem dois escritos por uma jornalista brasileira, Márcia Kiduki, qualquer coisa assim. Um se chama Tarja Preta e outro se chama Prato Sujo. Os dois livros dela é jornalístico, né? E levanta os interesses comerciais por trás da indústria de medicamento e da indústria de alimentos. Aí ontem eu falei pra vocês, né, que a gente tem que tomar cuidado para não ficar colocando areia todo dia no nosso tanque de combustível, porque vai pifar. Então, muitos dos aditivos que tem nos alimentos são igual a areia sendo colocada no tanque de combustível. Aí nesse ponto eu sou como as nutricionistas que falam assim, desembale menos, descasque mais, né? Então essa somatória de literatura, de pensamento, isso aqui, me faz hoje ser muito mais atenta a como manter a saúde do ponto de vista do olhar natural e menos químico no sentido do comércio que está por trás da química, né? Bom, isso é uma coisa. Aí, em paralelo a isso, também eu estou sempre estudando as coisas naturais. Já vou falar da história da minha mãe, do meu avô e as coisas que influenciaram. Mas antes de falar da minha natureza pessoal, né, eu vou falar das coisas científicas. Então, primeira coisa, o primeiro grande choque que eu recebi, que eu tive quando comecei a me deparar com outras maneiras de tratar a saúde, foi quando eu conheci o Joel Aleixo. Eu tenho falado do Joel, né? O Joel que eu conheci lá em 99 e que depois eu trouxe para vir fazer palestra aqui na universidade em 2000 e que eu fiz um tratamento grande com ele, que hoje em dia ele mudou a marca dele, se chama Alchemy Lab. O Joel, quando eu o conheci, que eu tinha problema seríssimo, eu era dependente
de salbutamol, a cada 2 horas eu tinha que usar uma bombinha, quase morri algumas vezes, fui atendida pela EcoSalva aqui em Curitiba. Quando eu comecei a fazer tratamento com o Joel, com os florais, ele trabalha com florais, mas de uma outra forma. Aliás, vou falar um pouquinho mais do Joel, tá? O Joel, ele se chama alquimista. Ele estuda muitas coisas lá do Paracelso, do Bach. Ele tem um site, quem quiser fazer um curso sobre isso, tem um site com curso online gratuito. Ó, eu tenho feito, tô refazendo. Eu fiz todos os cursos com ele lá em 99, 2000, 2001, 2002. Eu parei porque eu fui para Espanha fazer doutorado e quando eu voltei não retomei mais. Mas agora eu tô revendo as aulas atuais dele, chama escola.joelalejo.com. Então, quando eu fui tratada com o Joel lá em 2000, 99, eu comecei a escarrar baldes de escarro. E saía sujeira do nariz e eu não tava com catarro. E eu parei de usar salbutamol. Falei, mas que diabo é isso? O que acontece? Que tipo de medicamento energético é esse? E ele trabalha com isso. Aliás, nessas aulas dele tem uma coisa muito interessante que é a recuperação. Com ele que eu aprendo muito também, né? E daí eu vou atrás dos livros que ele sugere, do Paracelso. Por exemplo, a homeopatia tendo sido desenvolvida pelo Paracelso e o Bach simplesmente aprimorou. E que eles rolavam pelados no orvalho da madrugada. E que Mercúrio tirou o povo lá da nobreza, da epidemia de sífilis. Então você vai estudando essas coisas e você fala, nossa, como eu sou burra, pá, como eu sou burra. Aliás, falando sobre burrice, vou fazer uma ponte com o magnésio. Quando eu comecei a estudar o magnésio, que eu vi que eu era idiota, procurei no banco de dados da CAPES, né, de periódicos.capes, e descobri que a única revista científica que é dedicada a um mineral é a Magnesium Research. Não tem Calcium Research, Phosphorus Research, não tem. Tem Magnesium Research, que é uma revista já da década de 70. Aí você começa a ver essas coisas e fala, credo, como eu sou idiota. Então quando você começa a dar de cara com essas coisas, você fala, nossa, como é que eu sou idiota. E eu senti na pele, fazendo o tratamento com o Joel, e começa a sair catarro. De onde? E eu deixo de usar salbutamol. Então foi a primeira experiência própria, pessoal, de que salbutamol não estava resolvendo e que os tratamentos convencionais não estavam resolvendo, que tinha alguma outra coisa que poderia resolver. Em paralelo a isso, eu comecei a acompanhar os experimentos de uma pesquisadora maravilhosa, que já se aposentou aqui da Federal do Paraná, chamada Dorli Bush, que eu tenho uma paixão enorme pela Dorli. A Dorli é o seguinte, né? Ela começou a trabalhar com homeopatia. Isso por conta de um primo dela, que estava desenganado e fez uso de algumas homeopatias e melhorou. E ela trabalhava com macrófagos e tal, e começou a fazer os estudos, virou várias dissertações e teses, junto com um grupo, uns farmacêuticos que foram alunos, o Narciso e a Eneida, que são donos da farmácia homeoterápica, que infelizmente agora se mudaram para São Paulo. Mas eles tinham uma filial aqui e uma lá em São Paulo, homeoterápica. E eles preparavam as formulações e a Dorli experimentava. E eu vi, eu usei, eu vi pessoas que usaram. Eu usei na minha mãe, quando a minha mãe fez linfoma. E o tumor faz assim. Eu soube de situações assim, não vou ficar falando aqui, né, mas você fica assim, gente, que é isso? Que isso? Então essas coisas, né, vão somando no meu uso, no uso das pessoas. Aí eu entrei na ortomolecular. A ortomolecular eu descobri por causa do magnésio, por conta própria, né? Daí o primeiro curso que eu fiz foi com um grande amigo meu, que é o Jorge Alonso. Ele é um médico argentino, ele é presidente da Sociedade Argentina de Fitomedicina. E aí, na época do magnésio, que eu comecei a estudar e tal, me inscrevi no curso online dele. Gosto muito dele, né? Tem até o último livro dele tem uma parte minha escrita na frente, recomendando. E aí eu comecei a entender dos minerais melhor, né? Dos minerais, das vitaminas, das plantas, dos fitoterápicos e tal. E hoje, quem eu sigo é a Vanessa Anguinoni, que eu já falei, né?
É uma farmacêutica clínica aqui do Paraná, de Francisco Beltrão, que eu recomendo muito. Aliás, estão me perguntando bastante, tá? Então, quem quer aprender ortomolecular, procura na internet Vanessa Anghi, G-H-I, Anghinone. Ela tem um portal e ela tem cursos. Eu estou fazendo 2 cursos online com ela. E ela está o tempo inteiro no Instagram. Aliás, eu tenho no Instagram para poder acompanhar. E os cursos dela e o portal. Você assina o portal e você vai se atualizando, né? A Vanessa eu ia trazer agora e não consegui trazê-la. O Jorge Alonso a gente já trouxe para cá algumas vezes. O Joel Aleixo já trouxe. Então sempre tem uma coisa interessante eu trago. Então hoje o que eu estou acompanhando, para entender um pouquinho melhor essa questão mais integral da saúde, é recuperando os estudos do Joel e acompanhando os estudos da Vanessa, tá? E fora isso, a dieta. Então tudo isso somado, faz a gente compreender, né, o quanto a gente é ativo. A gente é um paciente ativo. A gente pode ser um paciente passivo, que é aquele paciente que tudo sofre, aceita tudo calado e se acha sofredor. E depois morre e leva tudo isso, sei lá para onde você acredita. Ou você pode ser um paciente ativo, aquele que assume a sua responsabilidade, né, sobre o seu próprio estado e procura soluções. Então, eu estou aceitando pacificamente os medicamentos, mas muito atenta com o que está acontecendo. Estou aceitando pacificamente os efeitos colaterais dos medicamentos, porque são previstos, mas estou atenta para a recuperação. Estou usando todos os meus conhecimentos aqui para ajudar a recuperar, né? Agora, em relação à energia, agora eu vou contar as coisas pessoais minhas sobre energia, uma coisa acho que vocês vão achar interessante. Coisas que eu falo nas aulas, coisas que eu falo em palestras. Estou diminuindo um pouco as palestras porque eu estou me envolvendo muito com a questão administrativa, mas eu sempre fiz muita palestra, muito curso. E coisas que eu nunca falei com ninguém, né? Vou compartilhar. Não sei por que está sendo isso agora, mas eu vou compartilhar. Primeiro, em relação à minha formação, né? Eu falei para vocês outro dia um vídeo que vem da minha família a questão de uso tradicional, dos conhecimentos tradicionais, né? Infelizmente eu não conheci meu avô, pai da minha mãe, mas eu sei que ele, inclusive, ele caçava cobra e mandava pro Butantã. E ele tinha uma oração. Oi! Definitivamente eu já tô paparicadíssima. Agora quem saiu foi o Marcelo, meu médico. Auscultou os gatos do pulmão. Ele disse que tá mais grosso. Os miados, né, os chiados do gato, quando ele disse quando estão bem fininhos, é porque os broncos estão bem fininhos. Agora eles estão um pouquinho mais dilatados. Isso significa que alguma coisa está acontecendo. Os broncos estão dilatando. Mas ainda não sai daqui nem hoje nem amanhã. Então, meu avô, ele tinha uma oração que protegia dele não ser mordido por cobra. Minha mãe conta que eles moravam numa fazenda e tinha muita gente que ia lá se tratar. Águas. Era água, era sol. Era a estação de águas, a fazenda do meu avô. Fora tudo mais o que eles faziam, né? Minha mãe tinha uma relação com planta que é um negócio impressionante, né? Meu pai construiu uma casa bem grande, eu morei lá por 40 anos. Eu fui pra lá quando tinha 5 anos. Cheia de jardim na frente, do lado, nos fundos, fruta e tal. E minha mãe molhando as plantas e conversando. A mãe conversava com as plantas demais. Ela pegava às vezes aquelas raízes esturricadas, secas, botava na terra, conversava e saía uma planta linda. Por sinal, eu ainda cultivo, minha mãe faz 10 anos que faleceu. Eu cultivo ainda as plantas dela. Eu peguei vários vasos e levei para minha casa. E eu vi ela conversar. Então a minha relação com as plantas é assim. Eu converso, eu passo a mão nelas. Minha casa hoje em dia é cheia de planta, né? Tem vaso, tudo que é canto. Aliás, a escolha da casa lá foi também por conta das varandas. Tem 2 varandas grandes. E eu coloco as plantinhas lá e converso. E cada vez que eu molho, eu bato um papinho. Meu marido é agrônomo, mas ele fica eu percebo que ele fica com dor de cotovelo. Porque eu pego, ele falou pra mim, já vi que você tem o dedo verde. Eu pego a sementinha, coloco, converso, ela cresce. Outro dia ele me deu um caixa de lixia e eu catei aquelas lixias, coloquei tudo nos vasos e elas começaram a se transformar em plantinha e as que ele colocou não ficou.
Eu tenho pé de jabuticaba lá, a mesma coisa, né? Eu peguei a jabuticaba, a semente, conversei com ela, coloquei no vasinho de flor, minha pia é cheia de vaso. E começou a crescer, tá lá no jardim, crescendo junto com hortênsia e tal. Então eu tenho essa coisa da conversa com as plantas, né? Tinha uma amiga que é vidente, a Marli, ela dizia pra mim assim, engraçado, teu cabelo tá cheio de fadinha do lado das tuas pernas tá cheio de duende. Eu dizia, não sei, não sei. Mas eu tenho essa relação muito gostosa. Eu respeito demais. Já vou falar um pouquinho mais sobre o reino, né, vegetal. Mas essa história de conversar com o sistema vivo me fez ter uma experiência muito interessante. Isso é científico. Aliás, outro dia eu conversei, escrevi isso num grupo que eu faço parte de professor. Eu faço parte de 2 grupos nacionais que tem professores farmacêuticos, né? Um se chama Educação Farmacêutica, outro Educadores Clínicos. Esse tempo atrás eu até coloquei esse depoimento meu lá e outros professores que trabalham com a mesma área, uma lá em particular confirmou, que é o seguinte, quando eu fui fazer meu mestrado, eu era 88, eu fiz mestrado em Bioquímica Pura e eu fui trabalhar com a amadíssima professora Maria Benigna Binha, que foi infelizmente assassinada numa situação muito cruel, há uns anos atrás. Eu fui a primeira orientada dela, então a primeira mestranda fui eu, em 88. Ela trabalhava com cultura de células e eu queria trabalhar com bioquímica farmacológica, mas eu não queria trabalhar com animais, porque no laboratório eles trabalhavam com rato, né? Tirava mitocôndria de fígado de rato, e eu não queria. E eu sabia que ela trabalhava com cultura de célula. O marido dela, inclusive, era o diretor do Hospital Erasto Gärtner, que é o hospital grande aqui de câncer. E ela pegava a cultura de células no Tecpar, Instituto de Tecnologia que tem aqui no Paraná. E eu fui conversar com a Bia, até ela me aceitar, né? Ela era bastante exigente, não podia ter conceitos B na disciplina, tinha que ter só A, senão ela não me aceitava. E ela me aceitou, daí ela... Só que eu falei, ela falou assim, você topa montar um laboratório de cultura de célula aqui? Eu, bora, bora. Na época eu tinha 2 filhos pequenos, o Rodrigo e a Mariana. E durante o mestrado eu tive o Rafael, né? Mas bora, vamos lá. E aí eu fui pro Rio, Polo BioRio de Biotecnologia, aprender com um grande pesquisador que trabalha com cultura de célula, que chama Radovan Borojevic. Fiz um curso intensivo com ele lá de final de semana, foi acho que 3 semanas. Meus pais ficaram com os meus filhos. E eu fui aprender e eu voltei e implantei, junto com ela. Fazia tudo, né? Desde limpeza de sala, asepsia, preparação de água, esterilização de material, repique das células e os experimentos. Era um horror. Trabalhava, na época o mestrado era diferente, a gente trabalhava e estudava muito, de uma forma muito mais intensa do que é hoje. Bom, o que aconteceu? As culturas de células que a Binha pegava até então via o Tecpar, eram umas garrafas de vidro, a gente chamava garrafas de roux, e tinha uma camada, como se fosse uma lata de leite que grudava no vidro, a gente colocava meio de cultura líquido ali, as células cresciam. As células que a gente usava chamava HeLa, H-E-L-A, de uma senhora, virou até filme e virou livro isso aí, até eu tenho livros, o Zé, meu marido, me deu de presente, das células da Henrietta Lex. Eram células de tumor de colo uterino que foram cultivadas e que são muito cultivadas no mundo afora, né? Como modelo biológico para experimentação. E eu fazia cultura com aquelas células, então elas faziam uma nata sobre o vidro. E ela trazia do Tecpar e eu usava. Aí quando eu comecei a fazer a cultura, eu fazia exatamente do jeitinho que eu aprendi. Do mesmo jeito. Preparava os meios de cultura, esterilizava, fazia do jeitinho. Só que as minhas células cresciam, eu fazia uma camadona. E ela chegava e perguntava, ela abria, né? Quando ela chegava no laboratório, ela abria lá a estufa e aquele monte de células. Eu falei, o que você faz? Nova interrupção. Agora foi para passar a salina no meu acesso. Mas assim, ó, então as culturas de células que vinham lá do Tecpar, que a Binha trazia, tinha uma quantidade de células, né? Que parecia uma camada de nata grudada no vidro. Quando eu passei a fazer as culturas, o que a gente observava? Que elas cresciam muito mais, né? A camada ficava grossa, em 2 dias já tinha uma quantidade enorme de células. E a Binha chegava lá no laboratório e perguntava, o que você fez? Eu dizia para ela, conversei com as células. E ela achava uma graça isso, né? Mas era o que efetivamente acontecia. Não sei se para a influência da minha mãe. Toda manhã que eu chegava, eu trabalhava muito.
Cheguei a dormir no centro politécnico, mesmo com os filhos pequenos. Meu pai e minha mãe me davam um suporte grande e limpava isso aqui. E quando eu chegava cedo, a primeira coisa, abria a estufa e dizia assim, bom dia, queridinhos, como é que vocês estão? Não sei o quê, blá, blá, blá. Fechava. Na hora de fazer o repique, né, que você tem que trocar alimentinho delas, né, a culturicela era na base do bate-papo. Eu agradecia que elas cresciam. E sei lá, a Binha me achava louca. Aliás, ela sempre me chamou de louca, né? Ela falava assim, tua sorte é que você estuda muito. E você se tem teu desempenho bom, então a gente não pode dizer que você é completamente louca, mas você é doida. Eu falei, pois é. Na minha doidice eu conversava com as células. E elas cresciam. Um dia eu tava lá fazendo repique de tarde, e a Binha entrou no laboratório por trás e falou assim, Nilce, preciso falar uma coisa bem séria com você. Eu falei, que foi, né? Eu continuando trabalhando lá com as células, num negócio chamado capela de fluxo laminar, né? Tudo cuidado para não contaminar nem nada. Fazia oca, fazia, né, os experimentos. Na época os mestrados eram diferentes, né? 4 anos de mestrado. 88, 89, 90, 3 anos e meio. E ela falou assim, você tem uma senhora hospedada na sua casa, não tem? E eu falei, tem sim. Tem a dona Sofia, é amiga da minha mãe e do meu pai, tá lá hospedada. Daí a Binha falou assim, então, fecha as coisas aí porque ela acabou de ter um infarto e faleceu. Eu falei, o quê? De fato, né, a dona Sofia teve um infarto fulminante dentro do banheiro e caiu lá, falecida. Eu levei um susto tão grande com aquilo, que não era esperado, eu simplesmente fechei tudo, né, parei de cultivar, coloquei as células lá, fui para casa resolver, né, acompanhar tudo que aconteceu. Quando eu volto no dia seguinte, estava tudo contaminado. Tudo contaminado. Foi a única vez que eu pedi as células, todas. Eu não cuspi, eu não chorei, eu não fiz nada, eu simplesmente levei um susto. E tudo contaminou. Bom, aí pede nova semente de células, começa a cultivar tudo de volta, defendi meu mestrado. Passado aquilo, a Binha, muitos anos, ela queria que eu voltasse a trabalhar lá, ela queria que eu fizesse doutorado lá, ela queria que eu fizesse concurso lá, né, para continuar o trabalho, mas a vaga surgiu antes no departamento de farmácia, eu fiz e passei. Na farmácia e não na bioquímica. Mas ela, por anos, ela falava assim, nunca ninguém cultivou as células como você cultivava. Eu dizia para ela, manda conversar com as células que pode ser que elas cresçam, né? Como é que se explica isso? Então, isso que outro dia eu estava conversando com um grupo lá de professores farmacêuticos. Uma professora da USP, eu acho que falou, que ela orienta trabalhos com cultura de célula e ela percebe mesmo. A mesma cepa, a mesma célula, dependendo de quem está fazendo o cultivo, cresce mais ou cresce menos. Isso acontece com plantas também, né? O que é isso? Que energia é essa? Que energia é essa? Aí, mais uma coisa ainda falando sobre essas coisas energéticas. Um dos primeiros livros que eu li na área de planta, assim, um livro esquisito, se chama A Vida Secreta das Plantas. Nesse A Vida Secreta das Plantas, tem alguns experimentos, por exemplo, tem um muito interessante, que eles plugam na planta equipamentos de, acho que eletroencefalograma, e fazem alguns experimentos assim, por exemplo, pega uma planta numa sala, plugada, monitorando, né, porque tem toda uma energia ali, né, é vida. E dali a pouco entra alguém naquela sala e machuca a planta, arranca as folhas, né, estraga tudo. Depois, cada vez que aquela mesma pessoa entra na entra na sala, e a planta continua plugada no equipamento, a planta se estressa. Ela tem um padrão monitorado pelo equipamento diferente. Se por outro lado eles pegam uma pessoa que trata bem a planta, cada vez que essa pessoa entra na sala, a planta responde de uma forma diferente. E aí? Explique, José. Explique, Maria, explique. Então tem essas coisas que fazem parte desse olhar diferente sobre a natureza, sobre nós, né? Se a gente sabe que o nosso pensamento pode mudar a conformação das moléculas da água que estão congelando, que o nosso pensamento pode fazer com que alguém responda uma palavra cruzada mais facilmente amanhã, se eu sei que eu posso me ligar mentalmente com pessoas que estão pensando igual e ter o mesmo, né? Suicídios, por exemplo, ou coisas boas, por exemplo, né?
Se eu sei de tudo isso, significa que tem alguma coisa além, que ainda a materialidade, apesar de alguns equipamentos conseguirem monitorar, a materialidade ainda não conseguiu mensurar. Agora, só para fechar esse ciclo aqui, hoje está difícil porque já fui interrompida aqui mais 7 vezes, mas para fechar esse ciclo aqui desse vídeo, falando um pouco de plantas agora, então tem todo esse lado energético que envolve a gente, que envolve o nosso processo de saúde e doença, e tem as moléculas, né? Ontem eu falei bastante das moléculas. Então, só para explicar um pouquinho mais sobre essa coisa incrível que são as plantas, é o seguinte, você sabe que a gente, humano, né, bicho, se movimenta e se vira para, por exemplo, se agora entrar alguém aqui berrando fogo e eu consigo caminhar, eu vou sair correndo, tenho perna, eu saio correndo. Se eu tô com sede, acabei de pedir mais uma água, né, já tomei 2 litros de água hoje. Eu peço e eu tomo água. Eu tenho boca, eu tenho mão. A planta não tem nada disso. Então a planta desenvolve, além de toda a questão energética, ela desenvolve moléculas. Isso quando a gente estuda, isso eu dou aula lá na farmacognosia. A gente explica o que é o metabolismo primário e o metabolismo secundário. O metabolismo primário é aquele que a planta produz a partir daquela fonte luminosa, né, da luz do sol. Ela produz as primeiras moléculas de açúcar e a partir daquelas moléculas de açúcar ela produz outras moléculas que são essenciais para a sua sobrevivência. Isso a gente chama de metabolismo primário. Ácidos, aminoácidos, né, para as proteínas, óleos e tal. Sem aquilo a planta não vive. Agora a planta acaba produzindo outras moléculas que a gente chama de metabólitos secundários, tá? Do metabolismo secundário, que é para uma questão de sobrevivência. E daí a gente começa a pensar, por que será que o hortelã tem o mentol e a camomila não tem o mentol? Por que será que a camomila tem o azuleno que o feijão não tem? Por que a cenoura tem carotenoides? Então essa inteligência química que a planta tem é fantástica. Quando a gente estuda isso do ponto de vista das plantas medicinais, já tem muito estudo feito. A gente aprende, inclusive, que, coitadinha, às vezes a gente tem que estressar as plantas para que elas produzam moléculas para poder sobreviver ao estresse. Então, aquelas moléculas, eu falei bastante de babosa ontem, né, de plantas que produzem estruturas açucaradas e que no meio dessas estruturas de açúcar fica água retida. Por que a planta faz aquilo? É para guardar água. Então, se você tem uma planta que ela desenvolveu esse metabolismo secundário com esse tipo de molécula, se você molhar demais a planta, ela não vai precisar guardar água, então ela vai produzir menos dessas substâncias. Agora, se ela está com um pouco de estresse hídrico, né, tá faltando água, o mínimo de água que você colocar, ela, como é muito inteligente, ela vai pegar essa água e vai guardar no meio daquelas moléculas de açúcar. É uma questão de basicidade. E para se proteger dos insetos, como é que ela faz para se proteger de inseto? Produz, por exemplo, muitos dos óleos essenciais têm essa função, né, de proteger a planta de um ataque, de um micro-organismo, de um inseto, alguma coisa assim. E a gente usa essas moléculas para nós. Falei muito do eucalipto pinho. Vocês já perceberam que os produtos de limpeza, a maioria, ou tem eucalipto ou pinho? Por quê? Porque eles são lascados, né, para acabar com fungo, por exemplo. E por quê? Porque é uma questão de proteção para a planta, e a gente pega isso aí e usa. Agora, não é só para isso. Por exemplo, uma planta que precisa ser polinizada, ela precisa se manter, né, precisa manter a sua espécie. O que ela faz? Na época de polinização, ela produz bastante pigmento bonito, colorido. E isso atrai os insetos. A gente chama de flavonoides. Aliás, sobre planta eu podia falar tanta coisa. Sobre tratamento. Eu preciso falar para vocês de própolis. Nossa, tô lembrando aqui tanta coisa que eu podia falar. Própolis é o meu amiguinho. Só que o própolis é feito pela abelha. Olha que legal. Uma associação da abelha com a planta. Então, o que a abelha faz? Vocês já perceberam que colmeia não é atacada por formiga? Por quê? O que a abelha faz? Ela vai lá na planta, ela pega uma série de substâncias. A abelha tem 3 grupos de glândulas diferentes. Uma que produz o mel nada mais do que o vômito da abelha, tratado pelas glândulas do próprio estômago. A abelha produz cera e a abelha produz própolis. Própolis então, é uma substância altamente antimicrobiana e anti-inflamatória.
De todos os produtos naturais, o própolis é o que tem mais flavonoides, que são aquelas substâncias que são antioxidantes e anti-inflamatórias. Então, o que acontece? A abelha vai lá na planta, na época da polinização, não só, né, mas ela vai lá, porque ela vai lá na flor, né, e chupa o néctar e outras substâncias. Trabalha nas suas glândulas, chega na casinha dela, produz aquela substância, tapa tudo que é buraco. Tanto que o produtor de abelha faz sacanagem com as abelhas, aí faz uma caixa com buraco, ela vai lá e tapa o buraco com aquela substância. Aquela substância não deixa crescer outras coisas, é antimicrobiana, anti-inflamatória. Inclusive, quando eu estudo a vida das abelhas, você vê que ela coloca um tapetinho de própolis, então a própria abelha passa a patinha dela lá para desinfetar o seu pezinho. Que coisa mais legal do que a gente usar isso para nós mesmos? Então, própolis é o tipo de negócio que não sai da minha bolsa nunca. Aliás, o pessoal da universidade sabe, né? Volta e meia alguém se machuca, alguma coisa assim, vai lá, professora, tem própolis, pra garganta. Nossa, direto. Meu marido que viaja muito pro exterior, ele sempre tem o própolis lá, então ele tá com problema de garganta, vide gota. Ai, tem que é um saco. Mas resolve. Anti-inflamatório, antimicrobiano. Esse tempo atrás, o pai de uma aluna se machucou, caiu, machucou feio o dedo, feio. Aí ela pegou e o pessoal sou meio curandeira, me manda as fotografias e pede ajuda para pai, mãe, tia, avó. E mandou as fotos dele feio. Cortou, caiu, né? Caiu com o joelho em cima do braço, tava feio. Aí lá fui eu, com as minhas pagelanças, né? Vamos no própolis, vamos no tanino, fazer lavagem com plantas que tem tanino. Por exemplo, a própria espinheira santa tem bastante tanino, para batimão, outras. E própolis, para não inflamar, não infeccionar, não crescer bicho nenhum ali, ajudar a cicatrizar. E depois babosa para ajudar a fechar. Pronto, o dedo dele foi uma graça. Tem todas as fotos guardadas. Então você veja só, olha que associação, né? Então a planta produz substâncias para sua sobrevivência. Tem uma área da fisiologia vegetal que estuda isso, que chama alelopatia, que o pessoal, inclusive na farmácia, tem um povo lá que faz uns experimentos meio estranhos. A alelopatia, ela tem o objetivo de estudar a interrelação molecular entre uma planta e outra. Por exemplo, um dos cultivos mais interessantes que eu vi, o pessoal lá de Itaipu, que começou a trabalhar com isso, é morango com alho. O alho produz certas substâncias que secretadas no ar, né, aqueles voláteis, espanta bichos que poderiam atacar o morango. Então tem uma associação legal, né? Daí o morango não é atacado pelos bichinhos porque o alho está espantando. Então essas coisas estão todas na natureza. São moléculas, são energias que estão à nossa disposição, que basta a gente, em primeiro lugar, respeitar, agradecer. Aliás, eu agradeço muito. Minha filha outro dia foi lá em casa, tenho um pezinho de arruda na porta de casa e uma na pia. E por algum motivo, a gente fazia assim, bateu e saiu aquele cheiro de arruda. Daí ela falou, ai, que gostoso o cheiro de arruda. Daí eu peguei e falei pra ela, tá, cheire, agradeça. Aí coloca de volta o vasinho no lugar. Então, se a gente tem essa relação de respeito, de reverência, naquele que está em todos, no uno que está em todos que somos um, talvez a gente consiga fazer dessa nossa estadia nessa vida algo mais bem aproveitável. Apesar das cacas que a gente guarda, a gente consegue identificá-las, identificar que a culpa foi pelas nossas escolhas, né, em melhorar. Então tudo isso tem a ver com a recuperação. Agora vou voltar no início, né? Tô aqui no hospital. O doutor Marcelo já falou que eu não saio daqui nem hoje nem amanhã. O que eu vou fazer? Hoje é o 7º dia. Vou chorar? Não. Vou reclamar? Não. Eu falo, que ótimo, aqui tá sendo maravilhoso. As meninas são maravilhosas, a comida é boa. Eu vou conversando com elas, vou fazendo esses vídeos, vou pensando, vou estudando. Talvez tudo isso que eu tô passando aqui ajude as pessoas também. Talvez vocês que estão vendo também. Talvez eu vire blogueira. Não é meu objetivo, eu tô me aposentando. Enfim, é isso. Respeito imenso pelaquilo que eu sou, pelaquilo que nós somos, por aquilo que nós somos. Agora chega. Vou editar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Depois eu falo para vocês das estatinas, dos olhos,
e de outras coisas. Fique com Deus. Hoje não tá doendo. Às vezes esse lábio ele é mais fininho que o outro. Tudo bem? Muito bem, da outra vez ela tirou, tá tudo no meu cérebro.